Boa tarde, turminha. Tudo bem por aí? Quarto ano, tudo certo? Bom, pessoal, hoje é dia 15 de abril do 4 de 2021, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho da alimentação. Turminha, na página 81, nós vamos falar um pouquinho de alguns tipos de fungos que são comestíveis, tá? Nós temos um exemplo aqui do shiitake. Ele é um fungo comestível, certo? Lembrando aqui, ó, tem um lembretezinho. Nem todos os fungos são comestíveis. Existem aqueles que são venenosos. E nós, seres humanos, podemos confundir, né, na hora da preparação desses alimentos. Então, tem que tomar muito cuidado. Pessoal, então vamos acompanhar a leitura aqui no primeiro parágrafo. Quem tiver o marca-texto, já pega o marca-texto para a gente anotar, marcar, grifar, né? Alguns tipos de fungos multicelulares podem ser utilizados na alimentação, né? Como o champignon, que a gente coloca muito, né? Muito conhecido no estrogonofe. O shiitake, o shimeji e a trufa, certo? Essa trufa aqui, pessoal, não é trufa de chocolate, não, tá? É um tipo de fungo. E esses fungos que eu citei aqui são fungos multicelulares que têm várias células, certo? E nós temos também, nesse tipo de fungo, a leveduras, que são fungos unicelulares, certo? As leveduras são fungos unicelulares. São aqueles fungos que têm somente uma célula. Que são usadas, pessoal, na produção de alimentos, como o pão. Então, vamos grifar aqui, ó. As leveduras são usadas no pão, na produção também de bebidas, como o vinho e a cerveja. Olha que interessante. Então, os fungos multicelulares, nós temos alguns exemplos aqui. O champignon, né? O shiitake, o shimeji e a trufa. E já os fungos, que são as leveduras, que são aqueles que têm células unicelulares, que são usados na fabricação dos alimentos. No caso aqui, o pão, tem um exemplo, né? A produção de bebidas como o vinho e a cerveja. Olha que interessante. Pessoal, as leveduras, já no segundo parágrafo, são fungos unicelulares que são utilizadas, né, para fazer a massa de pão e da pizza crescerem. Olha que interessante. Então, a gente está dando o exemplo do pão e da pizza, mas pode ser da rosca, da rosquinha, né, tudo que cresce. Pois o fungo, esse tipo de fungo aqui, que são os fungos de leveduras, ele está presente na massa, ó, vamos grifar aqui, tá? No interior da massa, que é chamado de fermentação alcoólica, tá? Por quê, pessoal? Ele produz o gás carbônico, o álcool e a energia. E o gás carbônico, ele é responsável pelo crescimento da massa. Olha que interessante. Durante o cozimento, os fungos são mortos pelo calor e o álcool evapora. Então, pessoal, quando a gente vai usar, por exemplo, uma comida natural, o fungo natural, que ele é multicelular, são esses que eu dei um exemplo. O shiitake, o shimeji a gente usa muito na comida japonesa, né? O champignon no cogumelo e outros. Agora, os fungos unicelulares, no caso, as leveduras, são utilizadas na fabricação de cervejas, de bebidas como a cerveja e vinho. Vamos dar esses dois exemplos para ficar mais fácil. E o que acontece? Quando a pessoa faz o pão, né, vai fazer o pão, na hora da fermentação, acontece o quê? O gás carbônico, ele produz o álcool e a energia. Então, o pão cresce, a pessoa coloca para assar. Quando ele vai assar, o que acontece?
o pão fica cozido, né? Fica pronto. Os fungos morrem e o álcool evapora. Então, isso aqui, ó, é quando dá tudo certo na hora da fabricação do pão. Ok, crianças? Ó, nós temos o vocabulário aqui para facilitar a nossa vida, né? Então, fermentação significa processo químico realizado por fungos e bactérias, tá? Para obter a energia e a ausência de oxigênio. Se tiver oxigênio aqui na hora da fermentação, o pão não cresce. E a evaporação é um fenômeno no qual um líquido passa a ser um gás.